Sejam bem-vindos ao Comissões em Ação, o podcast da OAB São Paulo que te conecta com as comissões temáticas da nossa seccional. Hoje eu tenho aqui comigo a presença da doutora Paula Escaranto, que é presidente da Comissão Especial de Direito Sistêmico da OAB São Paulo, e a doutora Roberta Moreira, que é vice-presidente, além de conselheira estadual. Bem-vindas, obrigada pela presença. E para começar, que falaremos hoje de direito sistêmico, eu quero saber o que é o direito sistêmico. Obrigada, é uma alegria estar aqui para falar sobre o direito sistêmico. Direito sistêmico é uma nova forma de olhar o conflito. É a possibilidade de nós entendermos o que tem por trás do conflito. Então, é a aplicação das leis sistêmicas. Leis sistêmicas são leis gerais que regem as relações humanas, que é pertencimento, o equilíbrio e a hierarquia. Essas leis, elas impactam diretamente nas nossas relações e, por conseguinte, em todos os conflitos que muitas vezes vão parar no judiciário. Aqui, com essa abordagem, nós temos a possibilidade de entender quais as dinâmicas ocultas que estão por trás dos comportamentos, das relações, dos conflitos, as lealdades invisíveis que nós temos com o nosso sistema familiar e a repetição de padrão que muitas vezes se manifesta em forma de conflito. Uau! Roberta, conta pra gente como o direito sistêmico surgiu, pra gente entender um pouquinho melhor por que ele é tão importante. Uau! Agradecer também aqui o convite, feliz de estar aqui com vocês e falar sobre um tema que a gente gosta tanto. O direito sistêmico, eu sempre gosto de falar que ele surge com o olhar do Dr. Sami Storch, que é um juiz que atua na Bahia, no qual ele já conhecia as constelações familiares para as questões próprias dele, e ele conseguiu observar que aquelas leis que a Paula falou, que interagem nas nossas relações familiares, elas também apareciam, essas dinâmicas, nos processos que ele atuava. Então, ele começa a fazer, a partir de observações, e a partir de começar a colocar em algumas coisas em práticas. Nesse primeiro momento, quando ele começa a fazer ali algumas oficinas com essa abordagem, ele começa a perceber muitas soluções dos conflitos de processos que já estavam ali caminhando. Então, quando a gente fala de uma origem do direito sistêmico, né, o pai, a gente brinca, né, a gente pensa no Dr. Sami Storch. E ele surge mais ou menos ali em 2015, 2016, é quando ele surge, vamos colocar assim, para o Brasil e para o mundo. Então, eu sempre gosto de falar que o direito sistêmico ele foi exportado para o mundo, né? Muitas pessoas vêm aqui curiosas para saber como que a gente atua tanto na advocacia quanto no judiciário com isso. Então, ele começa ali de um lugar embrionário, de observação, e vai surgindo e vai sedimentando esse conhecimento. Então, ele surge muito alinhado com essas leis sistêmicas que a gente fala das constelações familiares, mas a gente fala num crescimento constante, porque a gente fala de uma postura interna que o advogado tem, uma postura interna que o profissional do direito tem. Então, é ele que traz, e a gente sempre reverencia muito esse lugar, porque a gente fala que ele foi inovador, né? Recebeu muitas críticas, mas ele ainda assim conseguiu sedimentar algo, e eu sempre falo, as OABs e todas as comissões que existem a partir dele. Tá. Quando a gente fala em direito sistêmico, muitas vezes parece que é uma abstração, né, da forma como a gente fala, que a gente traz esses conceitos. Doutora Paula, como que a gente consegue aplicar o direito sistêmico? Como é o direito sistêmico na prática? Até para os nossos colegas que estão nos assistindo conseguirem entender quando estiverem diante do direito sistêmico na sua atividade profissional. O direito sistêmico ele pode ser aplicado em todas as áreas do direito, porque todas as áreas do direito tratam-se de relações humanas. Então, aplica-se em todos: direito do trabalho, família, sucessões, direito tributário, previdenciário, enfim, em todas as áreas do direito, nós temos os conflitos, as relações, e que vem desencadeando de toda essa questão dos conflitos também transgeracionais e tudo que a gente carrega e que vem se manifestar em forma de conflito, que vão gerando os processos. Então, a gente aplica
em todas as áreas, e tendo esse olhar ampliado, a gente pode entender o que tem por trás desse conflito, o que gera o conflito, porque não é necessariamente aquela questão pontual. O que está gerando esse comportamento? Que padrão eu estou repetindo do meu sistema familiar? O que pode estar havendo? Que dinâmicas ocultas, que exclusões estão tendo nessa situação? Que desequilíbrios, que desordens estão tendo nessas relações? Talvez quando a gente explicar um pouquinho sobre as leis sistêmicas, fique um pouco mais claro como identificar com mais assertividade essas possibilidades desses emaranhamentos todos que geram os processos. Doutora Paula, então nos conte, o que são essas leis sistêmicas que vocês tanto mencionaram? Então, nós temos o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio entre o dar e o receber. Quando nós falamos de pertencimento, é o entendimento de que todos do nosso sistema familiar pertencem. Então, todos têm um lugar, até mesmo os que não chegaram a nascer. Então, quando nós excluímos ou esquecemos, vai gerar algum tipo de questão, algum tipo de problema que acaba trazendo um conflito e todas as questões que se apresentam. Nos inventários é muito comum as exclusões trazerem muitas questões. Quando a gente fala de hierarquia, a gente tem que entender que tem uma ordem de precedência. Então, nossos avós vieram antes dos nossos pais, que por sua vez vieram antes de nós. Então, existe todo esse respeito a essa ordem. Quando a gente fala de hierarquia numa organização, a gente olha também para o cargo, além da precedência, entender que, além da questão de idade ou de experiência, tem que se respeitar também os cargos. Quando há essa desordem, começam a se gerar todos os conflitos, que se desencadeiam em várias possibilidades. E quando a gente fala em equilíbrio entre dar e receber, é justamente equilibrar as relações. Tem que ter um equilíbrio de troca, tem que haver uma harmonia. Quando não há troca razoável, começa a gerar muitos problemas. A gente vê tantos problemas societários, de direito do trabalho e tantos outros, porque o equilíbrio se aplica a tudo. Então, olhando, entendendo essas leis e as desordens, desequilíbrios e exclusões, a gente consegue identificar muitas questões. Roberta, agora me conta você. Como que a Comissão de Direito Sistêmico, Comissão Especial de Direito Sistêmico da OAB São Paulo, consegue auxiliar tanto os nossos colegas quanto a sociedade civil a aplicar o direito sistêmico? Olha, a comissão ela já existe, né? Já tem 2 gestões anteriores, a gente está na 3ª gestão do direito sistêmico. E isso é importante a gente falar justamente quando a Paula fala dessa questão da precedência. Então, honrar todos que vieram antes, né? E o início dessas comissões, elas surgiram muito através das subseções, até que vem para a seccional como um lugar de apoio. E dentro desses trabalhos que a gente tem, dessas precedências, a gente tem um trabalho dos grupos de estudos. Então, quem se interessa pelo assunto, vem aqui para a comissão. A gente faz os grupos de estudos, a gente tem os livros, né? O livro que está sendo lido agora é justamente do Sami Storch, que ele fala sobre a origem do direito sistêmico. Inclusive, ele vai ter uma participação conosco, falando, né, do livro dele. Já faz a propaganda. Já faz propaganda. Dia 21, então, de outubro, o Sami Storch estará com nós no grupo de estudos da comissão. Quem quiser conhecer mais, venha, participe. Lá no link da nossa bio, que a gente vai passar, tem lá tudo certinho. E, então, a gente tem esse trabalho, o grupo de estudos, que é uma forma dos advogados começarem a compreender essa postura sistêmica e essa aplicação no dia a dia. Outro projeto também é o AB Constela. O AB Constela é uma oportunidade dos advogados constelarem informações ou questões de processos deles, como eles olham para os processos e essas demandas como afetam. Porque a gente precisa entender que os processos não são só as partes. Quando um advogado ele ingressa nesse processo, para gerir aquele processo, ele também, muitas vezes, é afetado. Então,
muitos processos, eu brinco, às vezes a gente percebe a nossa história e ressoa dentro da nossa história. Como a Paula falou, todas essas questões ocultas, elas estão no nível inconsciente. Então, não é no nível consciente que eu percebo essas desordens ou essas questões. É justamente no nível inconsciente. Então, a OAB Constela faz justamente esse trabalho dos profissionais trazerem os seus processos e poderem olhar quais são os emaranhados do profissional em relação àquele processo. E aí a gente tem mais 2 projetos, o Práticas Sistêmicas, que começou, inclusive, nesse mês. Ele traz ali a possibilidade, vão se passar por vários profissionais que atuam, trazendo ali as práticas sistêmicas. Como eu posso peticionar, ou seja, na prática efetiva, como eu faço uma petição inicial com um olhar sistêmico, como eu posso me portar numa audiência, como eu atendo o meu cliente, tudo isso vai ser feito nos Práticas Sistêmicas. E o outro projeto é o Conexão Sistêmica, que é a nossa ponte com as subseções, tanto de São Paulo quanto do Brasil. Eu acho que talvez uma das coisas mais bonitas que a gente vê dentro do direito sistêmico é essa comunicação com as outras comissões. Então, todas as comissões do Estado de São Paulo, elas são intituladas, a gente sabe todas as comissões que existem, e inclusive do Brasil. Então, a gente tem contato direto com as outras seccionais que existem, as comissões, e a ideia é sempre fazer esse contato, essa ponte de levar esse conhecimento para todos os lugares. Então, a gente tem muitos projetos e quem quiser conhecer é só participar. Agora, Paula, esse olhar sistêmico que é tão importante, vocês entendem que também é capaz de trazer menor onerosidade ao Poder Judiciário? Ele é capaz de trazer a desjudicialização? Existe alguma forma de você aplicar o direito sistêmico antes de estar num litígio judicial, por exemplo? Sim. Sim, na verdade, a gente pode ter essa abordagem com o processo em andamento, antes de entrar com o processo. E, normalmente, quando se tem essa abordagem antes do processo, ele nem vira um processo. Normalmente, ele não vira um processo. Tem casos que, sim, as pessoas querem dar um prosseguimento, mas, normalmente, não se desenvolve para um processo, porque as pessoas se conscientizam. Elas assumem ali o seu papel naquela situação, a sua autorresponsabilidade, entendem as dinâmicas ocultas que estavam inconscientes, que a gente facilita para que elas venham à tona, né? Para que esse cliente uma tomada de consciência do que está se passando com ele, o que está acontecendo, por que ele está gerando todo aquele conflito, por que ele está naquela situação. Então, tudo isso, essa tomada de consciência, as pessoas começam a tirar o pé. Então, muitas vezes, chegam as pessoas num estado assim, de uma vingança ou querendo algo, quando elas se conscientizam que não necessariamente é aquele o contexto. E muitas vezes também se abre para uma conversa mais franca e mais consciente. Então, é a busca de um acordo mais consciente, entendendo cada um no seu lugar, o que cada um tem de responsabilidade nisso tudo. Então, muitas vezes não chega ao judiciário. Não, isso é maravilhoso. A gente sabe as demandas e as dificuldades que a gente tem com o abarrotamento do Poder Judiciário. Agora, Roberta, minha pergunta diz respeito ao que eu entendo que seja uma das técnicas utilizadas pelo direito sistêmico, que é a famosa constelação familiar. Você consegue explicar para a gente qual é a distinção entre o direito sistêmico e a constelação familiar e o que ela significa? Claro. E isso é super importante. Essa pergunta, eu acredito que seja um norte para muitas pessoas. Até porque a gente fala, muitas pessoas não conhecem as constelações, né, e julgam. E eu entendo também que, às vezes, algumas pessoas vão conhecer alguns trabalhos que não são tão sérios. Então, quando a gente fala de constelação familiar, a gente está falando que é um trabalho sério e que precisa, sim, de profissionais que estudem profundamente isso, para não gerar o que a gente acaba, às vezes, muito escutando. Então, as constelações, ela traz a base do conhecimento que o Bert Hellinger desenvolveu durante
boa parte da vida dele, né? Ele começa a desenvolver as constelações a partir ali dos seus 40 anos e continua atuando até os seus 93 anos no seu falecimento. Então, é desse movimento de observação. Qual é a confusão? Porque como eu disse, né, da origem do direito sistêmico, o Sami, ele bebeu das fontes das constelações familiares. A base dela são as leis sistêmicas, são esse olhar para os emaranhados que são inconscientes. Mas ela não é só isso, né? Então, não necessariamente eu preciso fazer uma constelação para ter um olhar ou um trabalho sobre a perspectiva sistêmica. A minha postura, enquanto advogado, ela interfere nessa relação. A minha forma de olhar para os clientes vai ajudar também nessa relação. Muitas vezes, muitos clientes, eles nem sabem que nós somos consteladoras, mas a minha forma de atuação, a forma de fala, a forma, quando a gente fala, né, as falas sistêmicas, a questão da posição, por exemplo, de colocar as posições das cadeiras, que a gente fala que é uma técnica da inversão de papéis, ela também pode ser utilizada. Então, enquanto conhecimento, a constelação é algo muito importante dentro do direito sistêmico, mas eles estão diferenciados nesse sentido. Então, a gente consegue falar que existe uma construção, né, do direito sistêmico, de como ele se aplica. Então, a gente gosta de falar muito dessas práticas, né? Como eu me coloco, como eu percebo a dor do outro, como eu percebo também a dor da outra parte. Mesmo embora não seja a parte que seja o meu cliente, mas eu consigo entender a relação dos dois. Eu consigo me colocar também no papel, e eu sempre gosto de falar, e talvez isso às vezes gera algumas questões, mas eu brinco que quando a gente lê lá na Constituição que o advogado é indispensável à administração da justiça, e talvez esse seja o norte, eu falo que nós somos gestores do conflito. O conflito do cliente não é nosso. E esse é um norte. Por muitas vezes, a advocacia ela se coloca como dona do conflito. Quantas vezes a gente escuta o advogado falar assim, o meu processo... E aí eu sempre brinco, o processo é seu, o conflito é seu, e ele fala, não, do meu cliente. Então, quando a gente começa a entender qual é o nosso papel e qual é o nosso lugar, a gente já está falando de uma postura e não necessariamente de constelação. Então, a gente tem muitos profissionais que atuam com a perspectiva sistêmica sem ser consteladores, porque isso é possível. É eu entender quais são essas leis, eu entender qual é o meu papel, qual é o meu lugar da ajuda dentro desse sistema, desse conflito. E aí a gente consegue, então, perceber que são coisas distintas e que é possível atuar sem ter as constelações. Roberta, na sua fala você usou o termo emaranhados. O que significa isso dentro do direito sistêmico? De forma figurativa, é aquilo que a gente imagina mesmo, aquele enrosco, quando a gente vê aquele emaranhado, né, de lã, de linha. É quando a gente começa a entender que essas desordens, quando a gente começa a entender que esses conflitos internos, porque a gente fala, são conflitos internos que emergem para o nosso presente. Quando a gente começa a entender isso, a gente começa a perceber que aquelas histórias estão cruzadas. Aquelas histórias têm algo que precisa ser colocado em ordem, ou em equilíbrio, ou que precisa ser visto alguém que não está sendo visto naquele sistema. E aí a gente fala de emaranhados. Eu sei que é um pouco complexo, né? E aqui eu até falo que a gente não vai sanar todas as dúvidas, mas a gente se coloca disponível para quem quiser conhecer, é um convite, poder conversar, porque realmente é algo tão sério, tão profundo, né? E que às vezes quando a pessoa escuta, ela fala: poxa, mas como assim? Então, eu falo que o direito sistêmico não é terapia, isso é fundamental. A postura do advogado é a advocacia, é atuar nesse lugar. Mas, muitas vezes, esse olhar ele pode ter um fim terapêutico. Então, o Sami ele falava muito isso. A sensação que ele tinha, quando ele não olhava através desse olhar, é que ele enxugava gelo. E quantas vezes aqui as pessoas que atuam na área do direito da família fala assim: olha, fizemos o divórcio, foi consensual ou não. Aí o divórcio se transforma num processo de guarda, aí se transforma no processo de alimentos, aí se transforma em tantas outras coisas, porque o essencial daquele conflito não foi visto. Então, esse emaranhado, que é o inicial,
que é o discurso que cada um traz, que é a escuta empática que a gente faz, que é essencial para a solução desses conflitos. Então, por isso que a gente fala dessa forma. Posso só pegar um ganchinho? Claro. Isso que a Roberta trouxe é o que a gente tenta fazer com que as pessoas entendam. Então, na realidade, muitas vezes a sentença ela não põe fim à questão. Então, é como ela trouxe. Tem uma questão ali inconsciente, enraizada, que precisa ser olhada. Então, a sentença ela pode trazer uma solução pontual. Se não resolveu a origem daquele conflito, ele vai aparecer de outra forma, da mesma forma, vai desencadear outros processos, vai ressurgir, porque, na verdade, ele não foi sanado, ele não foi curado. Paula, essa sua resposta, na verdade, me leva a uma outra pergunta. Além dos advogados, a gente precisa levar o conhecimento a respeito do direito sistêmico também para o Poder Judiciário como um todo. Pois eu entendo que, claro, a gente tem uma questão aí de abarrotamento do Poder Judiciário, que muitas vezes impede o julgador de analisar aquele conflito com a calma que ele precisaria ter. Mas, e aí eu te pergunto, o papel da comissão não seria também levar isso para o tribunal? Mostrar ao tribunal a importância do direito sistêmico? Nós temos muitos juízes e promotores e muitos operadores do direito que já têm essa postura sistêmica, que se especializaram e já trabalham dessa maneira. Então, o nosso papel aqui é conscientizar cada vez mais os advogados. Por isso que a gente tem esse intuito sempre de expandir o direito sistêmico, para os advogados terem conhecimento, acessarem esse conhecimento. Primeiro que eles vão ter uma advocacia muito mais leve. E para o cliente também vai ser um resultado muito mais eficaz. Então, quando isso é abordado nessa amplitude de entender o todo, o judiciário, todos os advogados, aí percebe-se como o direito sistêmico tem uma força e como isso traz uma liberação e libertação para tantas pessoas. Então, agora eu vou trazer uma pergunta difícil. Vocês duas, qual é hoje o maior desafio que vocês veem no direito sistêmico? Eu entendo hoje que o maior desafio é a falta de conhecimento. As pessoas não entendem ainda o que é direito sistêmico. Então, há ainda muita confusão. E eu acho que esse é o nosso papel, ficar expandindo esse conhecimento para que as pessoas acessem. Uhum. E é isso, a gente faz através de palestras, a próprios projetos que a gente tem das práticas sistêmicas, da UAB Constela, cursos que a gente também acaba desenvolvendo, tanto no aspecto dentro da UAB, quanto pessoais. Eu acredito que o primeiro passo, e talvez a maior dificuldade, e talvez hoje, das situações que a gente observa, são as desinformações também, né? Por mais que a gente está numa era com tanta informação, a gente percebe também muitas desinformações a respeito. Então, eu acabo, sem conhecer, pré-julgando algo, né? E também não me coloco disponível para conhecer de fato. Então, eu percebo muito isso, né? Hoje, agora também, como uma forma de atuar e entender esses conflitos, eu tenho feito psicologia. Estou estudando psicologia. E eu percebo, em muitas outras questões, o desafio que as pessoas têm de aprofundar o conhecimento, de fato, de irem conhecer. E, por outro lado, as pessoas que não atuam com ética, né? As pessoas que, de fato, querem monetizar algo e acabam fazendo e criando situações em nome, né, seja do direito sistêmico, seja das constelações, e acaba prejudicando o todo. Então, eu sempre falo muito isso, eu bato muito na tecla, não é a técnica, são os profissionais. Então, assim como outras atividades, a gente tem os bons e os maus profissionais, eu acredito que um dos desafios de hoje em dia também é isso, é a gente conseguir separar o joio do trigo e falar assim, olha, esses são bons profissionais, eles têm uma boa base, e esses aqui, eles estão querendo se aproveitar de fato, né?
Roberta, quando você fala em desinformação, e eu acho que isso não é uma exclusividade do direito sistêmico, não. Até comento que a inteligência artificial ela veio para ficar, ela nos ajuda muito, mas por vezes ela acaba atrapalhando a nossa linha de raciocínio e pior, ela traz uma segurança que a gente não tem que ter naquilo que a gente está dizendo, porque a gente precisa buscar outras fontes. Dito isso, existe algum mito ou alguma desinformação, alguma inverdade a respeito do direito sistêmico que você entende que a gente precisa mencionar nessa conversa como alerta para os nossos colegas? Eu acredito que tem algumas, né? A princípio, que é algo religioso, então a gente percebe muito que tem essa questão. Algumas pessoas não acessam porque acham que tem um vínculo religioso, que não tem. E até um preconceito. E aí a gente sempre fala, como tem projetos no judiciário, e eu participei de muitos, o sistema é laico, né? Então eu não posso trazer algo que não seja nesse sentido. Eu acho que esse é um dos grandes mitos, né? Outro mito que eu entendo que talvez tenha gerado muitas dúvidas é que a constelação e o direito sistêmico estão ligados à área da psicologia. Também não está embaixo do guarda-chuva da psicologia. Que aí há uma confusão, e aí eu acredito que esse seja um dos grandes mitos, né? Esses dois grandes mitos é a questão da religiosidade e a questão de achar que está embaixo de um guarda-chuva que não é da psicologia. O Bert ele estudou muito, mas ele era psicanalista, ele era filósofo, ou seja, bebeu de muitas fontes do conhecimento, mas não está atrelado à psicologia. Pensando num advogado que está nos assistindo, que se interessa pelo assunto, como esse advogado pode se aprofundar sobre o direito sistêmico da maneira adequada? Sem contar fazer parte da comissão, obviamente. Vou aproveitar e falar. A gente também hoje tem uma vasta bibliografia, né? Tem livros importantes aí. Um deles é o do próprio Sam Storch, que fala sobre a origem do direito sistêmico. E tem outras obras também que já foram produzidas, inclusive por mim e pela Paula, falando sobre isso. Então, hoje, quem quer conhecer de fato sobre isso, tem recursos dentro da advocacia e profissionais sérios que fizeram a sua escrita sobre a sua perspectiva, sobre o seu trabalho. Então, eu acho que vale a pena também procurar essas literaturas, que são bem interessantes. Legal, a nossa conversa lá está chegando ao fim, então vou fazer uma última pergunta para a Paula. Porque pelo teor da nossa conversa, eu entendo que tratar do direito sistêmico é um trabalho de longo prazo, porque existe uma necessidade muito grande de você ainda levar o direito sistêmico às pessoas. Não é como o direito do trabalho, que você já tem uma CLT, ou como o constitucional, que você simplesmente manda a pessoa ler a Constituição. Qual seria o objetivo que você acha que a Comissão Especial de Direito Sistêmico da OAB São Paulo tem hoje para o futuro? O nosso objetivo é expandir o direito sistêmico, é levar esse conhecimento para os advogados. Seja o advogado que atua na área do direito do trabalho, direito previdenciário, direito tributário, enfim, em todas as áreas. Que eles possam acessar esse conhecimento, que eles possam entender o que é o direito sistêmico e que vai facilitar muito a vida deles. Bom, esse foi mais um episódio do podcast Comissões em Ação. Hoje, uma troca riquíssima com a Comissão Especial de Direito Sistêmico. Sem a gente acabar, eu quero saber o Instagram da comissão e eles têm um convite maravilhoso para fazer para nós. Nosso Instagram é direito.sistêmico.oabsp. E no dia 1º de novembro, num sábado, a partir das 9 horas, nós teremos o nosso 7º congresso de direito sistêmico. E vão ter muitas pessoas e personalidades do direito sistêmico trazendo ali novidades. Vem, participe. Se você gostou, compartilhe com seus colegas, siga nosso canal e fique por dentro de tudo que a OAB São Paulo tem feito pelos advogados, advogadas e pela nossa sociedade. As comissões são o coração pulsante da ordem e você faz parte disso. Muito obrigada e até o próximo.